Olá a todos, estudantes de filosofia da segunda série A da Escola Estadual Professora Franca Frank. Eu sou o professor João. Essa é a nossa última reunião em que vamos fazer experiências de filosofia com os roteiros usando o Google Classroom. Nós tivemos uma longa jornada e conseguimos realizar 14 roteiros de estudos que vocês receberam tanto impressos quanto alguns conseguiram acessar o Google Classroom e outros que também se empenharam diretamente comigo. O dia de bordo hoje é o dia 3 de dezembro de 2020, e o roteiro que nós vamos estudar hoje é o de Filosofia da Ciência, a parte 2. Na semana passada, nós tivemos uma substituição em que não houve esse atendimento síncrono, e vocês ficaram com o material do terceiro ano do ensino médio, que vocês podem confiar que ele está completíssimo. Na aula de hoje, eu vou fazer o mesmo esquema e vou primeiro mostrar para vocês o registro de estudos da aula, que é onde vocês podem se orientar, e vou falar o que é para fazer. Depois que nós fizermos a nossa experiência de filosofia de modo resumido, eu vou socializar as questões que vocês devem responder no caderno de filosofia de vocês. Notem que o resumo do curso também está disponível no mural, tá, do Google Classroom, que está na tela de vocês. Hoje, nós iremos abrir o roteiro que trata da neutralidade da aplicação das ciências, em que nós estamos investigando a ciência e a condição humana. Então, o que é para fazer nesse roteiro? Estudar atentamente o material de leitura da atividade e responder calmamente as questões propostas para reflexão e assimilação do conteúdo. Existe um desafio nesse roteiro também, que é resumir a habilidade que você aprendeu após a experiência filosófica que você teve nesse tema. Criando um arquivo de vídeo ou de áudio em que você realiza uma reflexão, produz um pensamento, depois de ter contato com esse roteiro de estudos, nesse arquivo PDF. E isso tem o valor de um bônus para vocês que estão nessa disciplina. Bom, eu vou mostrar para vocês agora o registro de estudos da aula, que é o nosso grande guia para que as aulas de filosofia não se tornem um labirinto. Então, vocês podem seguir essa referência, em que o foco do trabalho de vocês, com os seus próprios braços e a sua mente, é desenvolver essas habilidades usando os conhecimentos que vocês já têm e a experiência que vocês realizarão nesse assunto. Então, as habilidades são reconhecer a relevância da reflexão filosófica para análise de temas que emergem dos problemas das sociedades contemporâneas, identificar e problematizar os valores sociais e culturais da sociedade contemporânea. A competência socioemocional que vocês desenvolverão nesse roteiro de estudo é a responsabilidade e a cidadania, quer dizer, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, para que vocês possam tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, esse é o foco em filosofia. Para que vocês possam desenvolver as atividades nesse roteiro de estudo, vocês
terão muita facilidade se seguirem essa referência de tempo. Então, em 25 minutos, vocês podem fazer leituras e anotações do caderno de investigação filosófica sobre o tema ciência e valores. 15 minutos, um pouco menos, sobre os benefícios da ciência. E 10 minutos para estudar a responsabilidade dos cientistas. O tempo que eu sugiro para que vocês possam resolver os exercícios, fazendo essa redação no caderno de vocês, é de 40 minutos. Então, Nicole e Sabrina, sejam bem-vindas à aula de filosofia. Eu apresentei o registro de estudos até agora, tá? Vamos ver, então, o primeiro item desse roteiro, que se chama Ciência e Valores. A ciência, como nós vimos na parte 1 desse roteiro, ela tem a intenção de ser mais, de nos dar uma visão que tem uma estrutura que opera através de causas e consequências e que busca explicar também o mundo. Para fazer isso, ela usa as explicações e as compreensões. Por trás desse objetivo que tem a ciência, que é descrever as coisas práticas, as coisas que acontecem, operando por essas causas e consequências, tem os seus valores. Então, além de ser uma explicação causal e estrutural do mundo, a ciência tem como característica também a imparcialidade, a autonomia e a neutralidade. Para entender, então, o que é imparcialidade, primeiro, eu vou ler a citação do pensador australiano Hugh Lacey. Hugh Lacey, que é a referência para entender o valor de imparcialidade que deve haver na ciência. A imparcialidade é a concepção de que as teorias são corretamente aceitas apenas em virtude de manifestarem os valores cognitivos em alto grau, segundo os mais rigorosos padrões de avaliação e com respeito a uma série apropriada de dados empíricos. Então, a imparcialidade quer dizer que a realidade está sendo entendida da forma como ela é, com rigor, com os dados corretos, sem nenhuma interferência. Agora, a segunda característica, a neutralidade, ela diz respeito a outros tipos de valores, não os cognitivos, mas os morais e sociais, que, em tese, não influenciam o cientista no seu trabalho de investigação. Ou seja, dizer que o conhecimento científico seria neutro, por não atender a nenhum valor em particular, podendo as suas práticas serem realizadas no interior de qualquer esquema de valor. Essa é a neutralidade, e que quer dizer que elas não servem a nenhum interesse específico de nenhuma pessoa na sociedade ou nenhum grupo. Neutralidade. A terceira característica da ciência como um valor é a autonomia. A autonomia, ela quer dizer as condições independentes da investigação, porque nós esperamos que as instituições científicas não, não, não possam ceder às pressões externas que existem, por exemplo, no mundo político, e porque a sua agenda científica é voltada para a produção de teorias que são imparciais e que são neutras. Então, em tese, a ciência não obedece a nenhum interesse científico e só ela mesma pode dar condições para que seu trabalho se realize. Então, falar em ciência agora não é
simplesmente dizer o que está acontecendo, o que significa essa realidade. Quando nós estamos tratando de ciência e de valores, nós temos que perguntar agora para quê? Essa ciência, esse conhecimento é para quê? Ou seja, quando estamos falando em valores científicos, nós temos uma certa ambiguidade, porque nós não podemos discernir quais são os fins dessas pesquisas científicas ou quais são os meios, ou seja, que técnicas são essas utilizadas. Justamente porque existe uma interferência dos valores sociais dentro do fazer científico. Bom, vamos ver o que diz o professor Lacey a respeito dos valores. Quais devem ser esses valores para a ciência? No momento atual, ele diz, as práticas de controle da natureza estão na mão do neoliberalismo, e assim servem a determinados valores e não a outros. Eles servem ao individualismo em vez de à solidariedade. Eles servem à propriedade particular e ao lucro, ao invés de aos bens sociais. Eles servem ao mercado, em vez de servir ao bem-estar de todas as pessoas. É a utilidade em vez de um fortalecimento de valores plurais. Eles servem à liberdade individual e à eficácia econômica, ao invés de libertar as pessoas. Tem como foco o interesse dos ricos em vez do direito dos pobres. A democracia formal em vez de a democracia participativa. Aos direitos civis e políticos, sem qualquer relação dialética com os direitos sociais, econômicos, culturais. Então, primeiro, ele faz uma lista de valores neoliberais que são dominantes na ciência hoje, e que o que está sublinhado na tela de vocês são os valores do movimento popular. Um exemplo disso é a famosa Revolução Verde, que confirma essas afirmações. Então, o mundo da ciência, principalmente na agricultura, está sendo dominado por esses valores neoliberais, que basicamente querem mais o lucro do que os direitos e o bem-estar das pessoas. Aqui, em amarelo, vocês podem ter acesso a um texto desse filósofo em sua escrita original, tá? Ele é um pesquisador de filosofia, e eu sugiro que vocês façam a leitura para aprofundar os conhecimentos de filosofia de vocês. Então, quando nós perguntamos, falando em ciências de valores, para quê? Para que servem as ciências? Agora nós vamos perguntar para quem servem as ciências, que é o item 2, que se trata do benefício das ciências. Então, nós percebemos que os valores morais e sociais influenciam de tal forma a escolha das pesquisas, privilegiando umas neoliberais em detrimento de outras a favor do bem-estar social, que se torna impossível. Nós não podemos dizer que a ciência é neutra. Então, é uma ilusão imaginar que o cientista esteja imune às influências do seu contexto social. Por isso, quando nós estamos falando em ciência, principalmente quem se beneficia dessa ciência, nós devemos ter em mente quais tipos de valores estão contidos nesse contexto social. Nós precisamos deixar bem claro para que e para quem essa pesquisa científica está servindo. Por exemplo, quando nós falamos dos transgênicos, tá? Existe um risco de uma interferência econômica excessiva, em que nós entendemos a engenharia genética.
Então, a engenharia genética é dominada por corporações econômicas que usam os transgênicos não para um fim humanitário, que seria de acabar com a fome da população, mas para deixar esse processo mais barato, para que esses produtores de alimentos transgênicos possam enriquecer. Então, existe um domínio econômico nessas pesquisas sobre os transgênicos. E, além disso, alguns países, como os Estados Unidos, eles são contrários à proposta de abrir o segredo desses transgênicos, dessa manipulação genética, justamente porque eles defendem que quando essas empresas manipulam o código genético de um alimento, essa matéria-prima não é mais considerada um patrimônio comum da humanidade. Essas sementes, elas seriam de propriedade privada e para fazer uso delas, você deveria pagar porque eles têm uma patente. Então, isso é uma discussão sobre os transgênicos que é bastante conflituosa nos dias de hoje. As técnicas sobre clonagem também são também é uma discussão que está bastante em alta hoje em dia. Existe uma disputa entre a sociedade e o cientista quanto se devemos usar células-tronco ou se devemos usar embriões por questões culturais de alguns setores da sociedade. Então, existe uma pressão popular para que isso não aconteça, mesmo que, por um outro lado, possa haver cura de algumas doenças que são incuráveis hoje em dia. Então, as pesquisas com as células-troncos tiveram um momento, algum tempo atrás, de barreiras legais, inclusive, em alguns países, para que elas não fossem realizadas por causa desses conflitos éticos que existem. Então, para quem a clonagem deve servir? Para as pessoas que têm acesso a esse material dessas empresas que são caríssimas? Com certeza. Não é para as pessoas pobres e miseráveis. E, por fim, desse roteiro, nós devemos pensar a realidade, a responsabilidade social do cientista. Então, como nós vimos que a ciência não é um ingênuo saber pelo saber, não é tão simples quanto um conhecer por conhecer. Quando nós estamos falando em ciência, nós temos que a moral e a política, elas estão sempre em questão. Não dá para falar de práticas científicas sem deixar de perceber para quem e para que essa ciência está servindo, qual comunidade e quais valores ela está obedecendo. Então, qual é o papel da filosofia com relação à ciência e às suas aplicações? Bom, a filosofia nos mostrou que a ciência não é sempre uma verdade absoluta. Existe um mito de que a ciência pode nos trazer todas as respostas para todos os mistérios que existem na nossa realidade. A ciência ela ocupa mais um lugar de arrogância, ou seja, de autoposição, de colocar a si mesma suas próprias regras, afinal, ela se diz imparcial, se diz neutra e se diz autônoma. No entanto, tem alguns campos que ela não pode ter esse fim absoluto, essa verdade absoluta, porque existem questões morais e políticas que estão influenciando essas produções científicas. Então, a filosofia serve para dar uma sistematicidade a essa verdade científica, para delimitar esse lugar que deve ocupar a ciência.
e tratar dessas questões éticas, que é o campo da filosofia da bioética, tá? Então, quando o filósofo desempenha o papel de cientista, o filósofo não aparece com respostas já prontas e um saber acabado, nem como aquele que deve nortear os rumos da ciência. No mundo de certezas, propostas pelo ideal do conhecimento objetivo, o filósofo vai ser aquele que, de acordo com o filósofo francês Merleau-Ponty, ele acredita na sua própria desordem interior e, por isso, confia na busca segundo a qual sempre haverá coisas para se ver e se dizer, principalmente em relação à política e à moral. Então, essa deve ser a responsabilidade do cientista. O cientista deve estar voltado para valores sociais. Então, demos conta dos 3 itens desse roteiro. Agora eu vou socializar as questões para que vocês tenham mais facilidade na hora de desenvolver os seus registros de estudos. Então, a primeira pergunta: o que é a imparcialidade científica? A ciência deve estar livre de quais valores, quando nós chamamos ela de imparcial? Dê um exemplo dessas influências externas que não podem, de maneira alguma, chegar na ciência, para ela ser imparcial. A segunda questão pergunta: o que é a neutralidade na ciência? Quando nós falamos que a ciência é neutra, ela é neutra em relação a quê? Tá? É possível chegar nessa neutralidade da ciência? Vimos que não é possível, tem problemas aí. Quais são esses problemas para que a ciência seja neutra? E a terceira questão: qual é o papel da filosofia em relação à ciência e às suas aplicações? Quer dizer, como é que fica o campo da moral, da política, da sociedade e dos valores? E o filósofo, o que ele faz? Ele dá uma verdade absoluta? Ele busca ingenuamente? Essas são as questões. Desejo a vocês uma boa experiência filosófica. Obrigado por assistirem a aula até aqui. Vocês têm alguma questão até agora? Certo, legal. Então, entre em contato comigo, caso precisem de ajuda. Feito, feito. Até a próxima. Tchau.